O Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir, esse trecho, ele está depois do primeiro final. O Evangelho tem dois finais em João. É porque a última parte, que nós temos hoje foi escrita uns 50 anos depois da redação do Evangelho como um todo. Então, e a intenção era dar uma resposta a uma situação que a comunidade vivia. E o relato evangélico tem essa função de nutrir e orientar a fé da comunidade, como para nós aqui hoje. E a preocupação era mostrar que a igreja vive, apesar de todas as diferenças que nós temos entre nós, a igreja vive de duas coisas básicas que são universais para nós. A palavra de Jesus e a Eucaristia, o alimento que ele nos dá. A palavra e a Eucaristia. E Pedro representa então uma comunidade de Roma e João representa as comunidades que estão na Ásia Menor. E parece que havia algum tipo de dissensão entre elas, e esse evangelho narra um pouco o resultado final dessa experiência de unificação desses dois povos. Parece ser esse o contexto, digamos assim, da redação do evangelho. Mas é um evangelho muito rico de imagens e muito rico de diálogos que ajudam a gente, então, a alimentar, nutrir a nossa fé para hoje. Em primeiro lugar, a ideia de que os apóstolos voltam à sua atividade rotineira, à sua atividade primeira, quase como que desistindo de todos os acontecimentos, de todo o passado, de toda a história. Vou voltar a pescar. Eu vou pescar. Vamos contigo. Estão relatados ali apenas 7 discípulos, não os 12. Para João aqui a numerologia é mais importante do que o dado histórico. Significa que todas essas nações, antes representada pelos 12 no sentido da totalidade do povo de Deus, mas agora o 7 amplia isso no sentido de que todas as nações agora acolhem essa mensagem e a salvação chega a todas. E aí eles pescam durante uma noite inteira e não conseguem apanhar nada. Isso lembra um outro evangelho de Lucas, o primeiro encontro de Jesus com Pedro, quando, depois de terem trabalhado uma noite inteira sem terem pescado nada, à beira do lago, Jesus estava pregando. Ele convida os futuros discípulos, dizendo para eles: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes. E Pedro então diz para Jesus assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas em atenção às vossas palavras, vamos lançar as redes. E vão e enchem, pescam tanto peixe que enchem 2 barcas e as barcas quase se afundam. Aqui eles trabalham uma noite inteira, não pescam nada, e lá na margem, no amanhecer, vejam as imagens, acho que a gente vai pintando na nossa cabeça esse quadro, Lá na margem está Jesus, que diz a eles: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Em grego é filhinhos. Filhinhos, vocês têm alguma coisa? É bem carinhoso. Jesus é muito carinhoso com seus discípulos, ele cuida dos discípulos. Muito interessante. E aí eles dizem não. E aí ele diz: lançai as redes ao lado direito da barca. E assim fazendo, eles pescam muitos peixes que eles não conseguem puxar as redes de tantos peixes. Assim diz o Evangelho. Quando isso acontece, o discípulo amado, que é uma figura um pouco enigmática do Evangelho de João, ele aparece na última ceia, assim nomeado,
E aqui ele é o discípulo antenado, ele está sabendo de tudo, ele que tem a percepção inicial de tudo, ele diz: é o Senhor. E Pedro, ao escutar a palavra do discípulo amado, parece que o discípulo amado está sempre à frente, de Pedro então se atira, se veste, se atira na água e vai até Jesus. E lá encontra uma grelha, um fogo preparado, e em cima das brasas, pão e peixe. Jesus preparou comida para eles. É muito interessante isso, porque no Evangelho a gente não vê nenhum sinal, a não ser nos Atos dos Apóstolos e no Evangelho de Lucas, no finalzinho do Evangelho de Lucas, portanto deve ser uma tradição lucana, dizendo que Jesus tenha comido. Não que ele não tenha comido, claro que comeu, ele assumiu a nossa condição humana, ele comeu, evidentemente, mas o Evangelho não põe acento sobre isso, a não ser quando se fala da ressurreição. Para que os discípulos creiam que ele é o ressuscitado, ele come na frente deles. Aqui, Jesus de novo prepara alimento para eles. E eles então se aproximam. Jesus diz para eles uma frase que ressoa muito fundo no coração da gente: vinde comer. É uma frase muito boa de ouvir depois de uma longa noite de trabalho. É o cuidado de quem sabe que o outro labutou muito, está cansado, precisando de energia, precisando de ser nutrido, precisando de cuidados. Eu preparei para você alguma coisa, vem comer aqui. Senta aqui e come. É assim que a gente faz em casa, Você está cansado? Vamos comer alguma coisa, Então essa necessidade básica do ser humano é ali nutrida por Jesus. Jesus cuida deles. Mas os cuidados de Jesus extrapolam esse nível, esse âmbito, e alcançam outro âmbito maior, porque os gestos de Jesus são eucarísticos. Ele tomou o pão e distribuiu aos discípulos. Ele tomou o peixe, fez a mesma coisa com o peixe. Então os gestos de Jesus são como os gestos da última ceia. Então nos remete para a experiência da Eucaristia, e é uma experiência eucarística sim, ali. E aí os discípulos, o Evangelho diz assim: ninguém ousava perguntar quem era ele, pois todos sabiam que era o Senhor. Então já tem na comunidade uma convicção, uma força interna dessa presença de Jesus na refeição, durante essa partilha, que move o coração desses discípulos e discípulas. E aí lá no meio o Evangelho diz assim: essa foi a terceira vez, E a gente foi alertado, muito bem alertado, porque não é a terceira vez apenas. Jesus se manifestou várias vezes antes dessa terceira vez, Só as mulheres foram pelo menos 2 ou 3 vezes, ou 3 relatos diferenciados antes dos discípulos, E a gente tem outros relatos aí de aparições. Então João está fazendo uma contagem aí que a gente não entende muito bem, mas tudo bem, vamos para frente. A gente tem, então, um diálogo, e o diálogo é com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Percebam aqui que tem um crescendo, Terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Esse crescendo, o diálogo aqui nos remete à tríplice negação de Pedro, mas tem aqui um jogo de verbos que não aparece em português, porque em português foi tudo traduzido por amar, Mas são usados 2 verbos iniciais e um verbo final. Os verbos são filéu e o outro agapao. E esses 2 verbos, eles têm significados diferentes.
E eles remetem a duas coisas importantes. Primeiro, essa relação de amor restrito a Jesus e Pedro e a relação de amor universal. O amor com Jesus, por Ele e dele por nós, nos remete, nos joga, nos impulsiona para o amor universal. Apacenta minhas ovelhas. Quem ama Jesus, ou diz que ama Jesus, cuida dos outros. É isso. Não fica nessa relação eu e Deus, Deus e eu. Quem ama Jesus, amplia isso para os outros. E aí, a tradição joanina está de cheio aqui, porque João vai dizer nas suas cartas isso muito claramente. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. O Evangelho é muito concreto, viu, gente? Muito concreto. Então não tem conversinha de espiritualidadezinha, eu amo Jesus, Jesus me ama, e fica nisso, e não sai disso, não é cristão. Se não sai desse lugar, não é cristão. Ainda não. Pode ser um dia, se sair para o outro. E aí, Jesus diz uma última palavra para Pedro, que antes você se cingia e ia para onde você queria, agora você vai ser cingido e vão te levar para onde você não quer. E o evangelista explica, indicando com que morte Pedro deveria morrer. E acrescentou, aqui importa muito para nós, segue-me. Lembrando aquela outra pescaria, aonde depois da pescaria Pedro se atira aos pés de Jesus, se reconhecendo o pecador, e Jesus diz para ele: venha seguir-me, eu vou fazer de você pescador de homens. Então aqui, depois da ressurreição, Pedro é chamado para o seguimento. Bom, para nós, o que a gente leva para casa durante essa semana? Em primeiro lugar, a experiência da ressurreição. É uma experiência concreta, real. O Evangelho faz a gente olhar para a nossa vida, faz a gente olhar para as noites que nós atravessamos aqui como símbolo, como imagem das lutas, das dificuldades, dos problemas, das coisas que a gente enfrenta, muitas vezes trabalhando sem frutos. Nós muitas vezes empreendemos tarefas, empreendemos batalhas, empreendemos lutas sem resultados. É um trem danado. O Evangelho espelha a vida da gente. Talvez os mais jovens não entendam isso ainda, mas quem é pai, quem é mãe sabe bem do que eu estou falando, né? Quem é mais velho começa a enfrentar essas coisas, a gente vai mesmo assumindo coisas na vida que a gente vê que não deu ou não vai dar em nada, e a tentação é desistir. A tentação é a gente parar no meio do caminho. E aí o Evangelho vem dizer para a gente: não para não. Não para não, porque na margem da sua vida, na margem do seu lago, lá é no lago de Tiberíades, na margem do seu lago, tem alguém esperando você com um novo amanhecer. Jesus traz para nós, com a sua ressurreição, um novo amanhecer. A ressurreição é para reacender em nós a esperança. É para a gente, depois de tanta luta e batalha, e a gente arriado dizer: não aguento mais, né? Nessa hora, Ele está ali. É ali que Ele se encontra com a gente. Eu acho que vocês podem ter vivido isso já. Alguma situação de vida, de existência, em que a gente diz: meu Deus, é com você agora, não tem como, eu não consigo mais fazer mais nada. Então, Jesus ressuscitado vem trazer o seu amanhecer para nós. Ele vem iluminar tudo. E Ele que vem iluminar tudo, Ele cuida de mim e de vocês, nutrindo a nossa fé, a nossa energia interna, a nossa força para continuar a lutar. No caso dos 2 discípulos de Emaús, foi percorrer de novo 11 quilômetros. Depois de ter andado para Emaús 11 quilômetros, agora eles voltam para Jerusalém.
com a força do encontro com Jesus, né? Aqui, esse encontro faz com que Pedro, sozinho, vá lá arrastar as redes. Quando eles pescaram, quando eles jogaram a rede do lado direito, eles juntos tinham dificuldade de puxar as redes de tanto peixe. Agora, depois que eles encontram com o Senhor, né, a energia da ressurreição, a vitalidade da ressurreição, faz com que Pedro ganhe forças de arrastar a rede sozinho. E as redes não se rompem. O verbo romper aqui que está no Evangelho é o verbo cisma. Cisma é uma palavra muito usada na nossa igreja para indicar uma divisão. As redes não se rompem. Lembra do contexto do Evangelho? Então não há divisão. Então, na nossa vida também não há divisão quando Jesus entra, quando Ele amanhece para nós. As coisas se encaixam, as peças se juntam. A gente consegue então perceber aqui a lógica interna de tudo a partir dessa nova luz que Jesus vem trazendo para nós. Então, meus irmãos e irmãs, diante de tudo que a gente vive, pessoal, familiar, socialmente, comunitariamente, agora na igreja, o que a gente está vivendo, né, com a sé vacante, o nosso Papa morreu, e a gente tem durante essa semana a eleição de um novo Papa, um novo sucessor aí, de Pedro, bispo de Roma. Nós temos essa fé que nos sustenta nesse momento. Jesus traz para nós um novo amanhecer. E isso é para não esquecer, é para a gente lembrar sempre. Na hora que a escuridão vier, e vai vir, podem estar certos disso, a escuridão sempre vem, nessa hora, não se esqueçam de lutar com todas as energias, com todas as forças, fazer tudo o que tiver na mão de vocês. Tudo. Depois disso, chama por Ele, que Ele traz um novo amanhecer. Amém.